Muito bem. Sempre insistindo na ideia de que nós devemos iniciar a formação do hábito na pessoa na infância. Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de algum ônus. Mesmo que ele vá receber um castiguinho, ele seja honesto. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta a que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa que passam a zurzir o indivíduo, na maioria das vezes, em que é convidado a definir rumos de comportamento. Olha que interessante. Sempre desencadeiam processos sutis de culpa que passam a zurzir o indivíduo, na maioria das vezes, em que é convidado a definir rumos de comportamento. Ele é inseguro, ele é instável. Então, o que será que eu devo falar? Será que eu falo isso? Ai, mas isso não vai ser bom, né? Aí vem a culpa. Ai, ele fala isso. Ah, mas será que vai agradar? Pronto, vem a culpa de novo. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Entretanto, merece considerar que, se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, esta começa a partir do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade de decidir para realizar, para fazer-se independente. Veja bem, nós precisamos entender que não podemos deixar de oferecer para a criatura meios para que ele decida a fim de que se sinta independente. Os adultos imaturos, continua Joana, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora infeliz. Estes adultos imaturos são aqueles que, na infância, não foi passado as informações que deviam. A imposição da verdade para que eles não se instabilizassem. Custe o que custar, a verdade deve ser apresentada. Esse método abusivo é normalmente imposto na infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente de seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluir e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação. Veja bem, pais disfuncionais é muito complicado. A criança não tem a liberdade de dizer: papai, não é assim. Isto não foi feito para ser realizado assim. A culpa é algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente. Por isso,
a criança que se sente culpada por estar pensando contrariamente ao que os seus pais pensam, não pode permitir que ele se sinta culpado. É necessário que a gente mostre para a criança que as coisas são diferentes e que tudo se modifica com o tempo. Para eles, na época deles, a coisa era daquele jeito. Mas para nós hoje, que nos encontramos em uma nova era, no limiar de um novo tempo, é necessário que nós estejamos mais abertos do que as crianças, aceitando-as como elas são, oferecendo a elas opções para novas realizações. O jovem que apresenta problemas, que mostra atitudes de fuga da responsabilidade ou fuga de si próprio, nós precisamos ficarmos muito atentos, porque nós estamos passando informações inadequadas. Como que eu vou saber, Francisco, que eu estou passando informações inadequadas? Muito simples. Vamos observar o comportamento da criança. Como que a criança tem se manifestado? Ela tem estado feliz, contente, alegre? Ou ela tem estado acabrunhada, preocupada, de cabecinha baixa? A criança demonstra o seu prazer e o seu desprazer. Portanto, é fundamental que nós fiquemos atentos ao nosso comportamento. Educadores, que somos nós, educando que são os nossos filhos, os nossos netos, não é? Precisamos atualizar as nossas informações. Precisamos ler mais. Precisamos ir atrás de informações. Vejamos bem, hoje, na linha educacional, as informações são de alta valia. No sistema, no Google de informação, nós encontramos tudo. É claro que nós precisamos peneirar, porque nem tudo que nós encontramos no elemento informativo, no Google, é idôneo, mas compete aos educadores a capacidade de fazer a seleção. Nós não podemos deixar de nos atualizarmos. As crianças estão muito ávidas de conhecimento, muito rápidas. E elas gostam de certeza. Elas não gostam de insegurança. Elas gostam de certeza. E, portanto, para podermos verdadeiramente estarmos próximo deles, nós não podemos fugir das informações. É fundamental que venhamos a estar preparados para as mudanças. Não são mudanças bárbaras, mas são mudanças necessárias. Como, por exemplo, entender que nós não podemos ficar afastados da verdade e da realidade. E as crianças, todas, de modo geral, têm o seu celular, têm o seu tablet. Elas se atualizam, elas se comunicam, elas entram nesses WhatsApps
e se comunicam com o mundo todo. Esses joguinhos, essas brincadeiras, entende? Então nós precisamos estar prontos para isso, né? O sentimento de culpa é muito triste, porque as consequências desencadeadas pela culpa são muito doloridas, muito drásticas, muito complicadas. E nós necessitamos evitar. Segundo Joana, nesse item que nós estamos comentando, ela encerra dizendo que a culpa é algoz persistente e perigoso. Por que vamos permitir que a criancinha, que o jovem, que o adolescente, que a criatura se sinta culpado por banalidades? Vamos equacionar, vamos trabalhar para ver se o sentimento de culpa está verdadeiramente bem equacionado e se ele está ultrapassando o limite deste sentimento. Voltaremos em breve.